Olá pessoal, boa noite, shalom. Espero que estejam bem. Vamos chamando todo mundo aí para participar aqui conosco. Já estamos lembrando da palavra que diz: brade de alegria, grite em triunfo. É isso aí, meu querido Nicolau, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa Boa noite, noite. apóstolo Hudson. Saudações aqui da Brasília, assentamento de poder, né? Eu estou aqui enviando saudações de Jaú. Uau, legal, hein, rapaz? Não estou em Jerusalém, estou em Jerusalém. Saudações a todos que estão participando, pedindo que enviem os aviãozinhos, chamando. Já estou vendo alguns que eu convidei, estão aí presentes, Zezé e outros queridos do nosso pessoal. É isso aí. Pessoal de Goiânia está por aqui, Portugal, muito legal. Roberta, Olha aí, olha aí, uma turma boa muito já bom. chegou. Então, reafirmamos guardada aqui essa sala virtual enquanto falamos, Amém. né? Amém. E orando por Pastora todos que Graça, boa vão noite. ouvir, né? Amém. Aguinelo, Aguinaldo, isso, do Carmo, saudades. Saudades da nossa Recife, né? Recife. A terra abençoada aí. Apóstolo Glória a Deus. Rafael Augusto. Isso. Nos veremos em breve, se Deus quiser. Amém. É isso aí. Então, apóstolo, vamos avançando aqui, né? Nós nos propusemos hoje para falar um pouco sobre uma palavra de encorajamento, uma Sim. palavra mais profética para o povo profético da igreja brasileira, nesse momento em que o mundo Sim. o mundo está nervoso, né? O mundo está nervoso. A Igreja de Cristo espalhada enfrenta esses momentos desafiadores, mas lembrando de Paulo na prisão, né? Paulo na prisão, na carta de Éfeso, o foco dele, lá no capítulo 2, foi olhar para o exemplo de Cristo, olhar tudo com o propósito, o olhar do propósito de Deus, ter uma atitude humilde, né? Eu acho que essa é uma boa inspiração para nós, a mentalidade de humildade, né? Para a gente começar olhando tudo humildemente, não dar lugar para o orgulho, né? Nas cadeias de Paulo lá, ele foi alguém que se focou em Cristo, de acordo com o exemplo do Senhor. A lição da escola do Senhor é humildade, né? Dependência, humildade, mesmo em horas difíceis. Então, estamos enfrentando horas difíceis no mundo todo, mas vamos lidar com isso com o olhar de Cristo, né? Exatamente. Eu gosto desse pensamento, apóstolo Hudson, de Paulo na prisão. Veja bem, Paulo viveu nos primórdios do cristianismo, tendo a revelação completa praticamente do presente, da salvação de judeus e de gentios, e ele viu também escatologicamente os últimos dias. Imagine a crise de um homem, porque ele era um homem santo, homem de Deus, mas como nós, como João Batista, e olhando para aquela situação do mundo, o domínio de Roma, numa prisão, e podendo ter uma visão escatológica e uma visão presencial também. Ele não esmoreceu. E a palavra dele era sempre uma palavra de esperança, a ponto dele dizer: quando eu sair daqui, quero participar, me traz capa, pergaminho. E ele não saiu. E ele descobriu um pouco antes da morte que ele seria sacrificado. E teve uma palavra de conforto, sabendo que completou a carreira, guardou a fé e tinha uma coroa reservada para ele, e não somente para ele, para todos aqueles que amassem a segunda vinda de Yeshua. Glória a Deus, tremendo, né? Então, a história da igreja cristã, né? Nos tempos, nas eras que já vivemos, grandes dificuldades
também deram origem para um impacto do mover do Espírito. Então, o olhar da noiva, né, dessa noiva que ama o Senhor e que está em intimidade com ela, não é para o caos, não é para as necessidades, mas é para aquilo que ele quer fazer naquela hora, né? E a igreja brasileira, nós queremos profetizar isso, que a igreja brasileira vai buscar a presença de Deus, vai buscar o vinho novo Isso, para o odre novo, né? É isso, um tempo de vinho novo, buscando o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo para viver esse momento desafiador, exatamente. mas tem que ter um odre novo, não é isso? Exatamente. Um odre novo. O privilégio da igreja de hoje, a igreja brasileira, a igreja de hoje, é que ela tem uma história no passado para contemplar e uma perspectiva do futuro próximo. Então, a igreja, quando nasceu, ela nasceu praticamente Sheilinha, Maria Tereza, sejam bem-vindas, pastora Graça, pastora Claudete, Deus abençoe. A igreja, quando nasceu, ela tinha um olhar do povo do Antigo Testamento, o sacrifício, o cativeiro, a libertação, a perseguição por séculos, até nascer verdadeiramente a igreja ali em Atos capítulo 2. Mas ela já nasce num contexto de perseguição. Ela nunca teve o conforto de um Estado. Ela sempre teve o conforto da esperança no Cordeiro. E nós que caminhamos agora, vamos dizer, teoricamente, porque só Deus sabe, abraço, querido, só Deus sabe, mas vamos imaginar 3/4 do final. Ela já tem uma visão completa, ela vê os sinais, ela viu a história, viu os livramentos. Agora, o fato de estarmos vivendo uma crise, porque o mundo está vivendo uma crise espiritual sem precedentes, essa crise espiritual gerou uma degradação social e também, junto, uma crise moral. Então, é o tempo da igreja ser sal e luz. Ela nem precisa fazer muita força para proclamar. Ela basta ser sal e luz, que o contraste vai ser violento e ela vai poder apresentar o testemunho. Porque, às vezes, a preocupação da maioria ou de alguns é como pregar. O importante não é pregar tanto. O importante é viver, ser o testemunho do Cristo. Sereis minhas testemunhas em todos os lugares até o fim dos séculos. A fiel testemunha fala isso. A noite está escura, né, apóstolo? A noite está escura, a escuridão está sobre as nações, mas sobre a noiva aparece a luz do Senhor, né? O Senhor Glória. brilha, a sua glória. Exatamente. Então, esse brilho que reflete é fruto dessa intimidade, né? Uma noiva que busca essa intimidade, e nós queremos profetizar aí um mergulho em mais intimidade no conhecimento de Cristo mesmo, conhecimento da sua palavra, né? Da natureza divina de Cristo e da natureza humana. Exatamente. Porque Cristo impactou a história por causa da revelação da glória de Deus na natureza humana. Ele era humano, cheio do Espírito. Exatamente. Exatamente. Pastor Ranieri, Deus abençoe. Os queridos da igreja Rosana Geles, pessoal tudo chegando aí. Apóstolo Lutz, uma das vantagens que nós vemos hoje, a igreja, ela ter firmeza aonde ela está plantada. Isso. Porque o mundo está girando sem noção, sem nexo. Há uma crise global sem precedentes. Nunca viveu isso, claro, e com esse processo acelerado da tecnologia, inteligência artificial, robótica, essas invenções, e também a propaganda persuasiva, violenta, tudo isso tem capturado a mente das pessoas. E às vezes os crentes, Xelinha, Deus abençoe, às vezes os crentes vão de rodão e eles perdem a base na âncora que tem. A nossa âncora, a nossa rocha é Yeshua. É só estar firmado em Cristo que nós não perderemos o foco e nem a direção.
Exatamente. Então, a centralidade de Cristo não pode ser negociada com a centralidade do homem, né? Essa Isso. demanda continua. Então, nós queremos profetizar aqui sobre os jovens, né? Os jovens perseverem na centralidade de Cristo, em conhecer o Senhor e buscar a sua semelhança, o alvo da sua semelhança. Uma geração que está crescendo, que não permite que a superficialidade da geração atual paralise o seu crescimento em conhecer Deus. Então, você pode ser aquele que conhece o Senhor Jesus Cristo e participa da natureza divina, Isso. participa da expressão dessa natureza no meio de uma sociedade corrompida, em crise, com muita lama, com muita sujeira ao nosso redor, mas Deus nos deu, né, apóstolo? Deus nos deu derramada a luz do seu Espírito. Então, os jovens perseverem, os pastores, líderes, avancem no mesmo Espírito, seguir o Espírito, ouvir a Amém. voz do Espírito, seguir a voz do Espírito, Amém. discernir o que Deus está fazendo. A prioridade é ouvidos para ouvir o que Deus está fazendo e cooperar com o que Deus está fazendo, não é isso? Exatamente. Pegando a tua palavra, Oséias, capítulo 6, e ali do versículo 1, 2 e 3, ele fala isso que você falou: prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso. Isso é o desenvolvimento do discipulado. Prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda é certa. Vem como chuva temporã e serôdia. Ele derrubou, ele levantará. 2 dias, no terceiro dia, ele vai se levantar. Falando profeticamente, e nos desafia, em meio a toda a crise, aquele contexto do profeta Oséias, Oséia, né? A palavra é não só conhecer, permanecer num conhecimento raso, é aprofundando. Isso é na meditação, na oração, na profundidade espiritual. Então, esse prosseguir em conhecer ao Senhor mostra algo contínuo, algo que não é uma rotina religiosa, um hábito dominical, domingueiro, mas uma vida de busca, uma vida de busca. E quando busca, o que a palavra diz? Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mais do que nós estamos precisando, Deus está vindo ao nosso encontro para nos socorrer e nos ajudar. Andar nessa aliança com o Senhor, lembrar disso, né? Que o conhecimento de Cristo, o relacionamento, o conhecimento, a intimidade com Ele, mergulhar em conhecer a sua expressão, o seu cajado, né? As águas eternas do seu cuidado conosco, tantas coisas que o pão vivo, as águas vivas da sua presença, do seu espírito, não é? A ressurreição, conhecer estas coisas, desfrutá-las agora, nesse tempo. Por quê? Porque há muito engano. O misticismo veio aí. Há uma liberação de um aumento do engano. E o engano, ele não se firma na Escritura. Exatamente. O engano é firmado na tradição dos homens, é firmado no conhecimento religioso que tenta ganhar a mesma autoridade que a palavra, mas nunca terá a mesma autoridade que a palavra, porque a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima, né? E aí nós nos submetemos à palavra, proclamamos a palavra, cremos na palavra, né? Meditamos na palavra e podemos avançar e vamos discernir os enganos. Os enganos estão pegando muitas pessoas, mas existe um remanescente fiel. Esse remanescente fiel está discernindo os enganos e as distrações. E ele está se relacionando com o Espírito de uma maneira muito poderosa. E o remanescente, ele está cooperando com Deus. Nós profetizamos o aumento desse remanescente que coopera com os propósitos de Deus. Exatamente. Exatamente. Nós estamos vivendo uma plenitude maligna, da mesma maneira que vivemos, porque tudo é um paralelo. Nós estamos recebendo uma plenitude da revelação,
da simplicidade de Cristo, da simplicidade do Evangelho. A Isso. palavra diz em Romanos 10, a palavra não está longe, está perto de ti. Com a tua boca confessares, Cristo está perto. Mas hoje nós estamos sendo sufocados com a propaganda do fácil, sem disciplina, 7 passos para enriquecer, 12 passos para construir igreja, aprenda como aumentar a igreja. O Espírito Santo foi colocado de lado e é oferecido estratégias para enriquecer, estratégia para crescer, estratégia para ser bem-sucedido. E tudo isso encontra-se completamente em Jesus Cristo, na simplicidade do Evangelho. Ali a pessoa vai se desenvolver, vai crescer, vai prosperar, vai ter uma vida segura, verdadeira, não uma fantasia, um bolo de fantasia, que diz um suspiro que você morde e desaparece. A palavra de Deus é o pão genuíno que alimenta, que cura, que dá vida. Fantástico, fantástico. Olha, fome de Deus, há uma fome de Deus, há uma geração que está se reunindo, não é? Posicionando nos turnos, buscando nos horários, relógio de oração, gente que está lendo, comendo a palavra de Deus, e que, porque agora é o tempo do básico, não é, apóstolo? Agora é o tempo das coisas básicas da fé, elas serem trabalhadas, os fundamentos da vida de Cristo, os fundamentos da vida da igreja, o que é realmente o conceito bíblico da igreja, não é? Na cabeça de Cristo tinha uma ideia, um desenho sobre a igreja. Nós não vemos mega igrejas, nós não vemos um molde de uma nação, como por exemplo os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é esse modelo que vai, esse molde que vai estabelecer-se toda a forma de atuação da vida da igreja não será igual à igreja americana. Não, nós precisamos discernir que a igreja americana ela também tem seus pecados, como nós temos, sim, e sim. nós não podemos botar tudo para dentro, nós temos que filtrar, né? Filtrar aquilo pela palavra. Como é que a gente vai filtrar? Pela palavra. Então, grupos pequenos, mesas, lugares de aprendizado da palavra de Deus, tudo fundamentado no relacional, não no institucional. Exatamente. Você olha para o bebê, apóstolo Hudson, aquele bebê, ele acabou de nascer, aquela criança tenra, uma menina, um menino, ela vai se desenvolvendo e quando chega à fase adulta, a única diferença é que ela cresceu, mas ela não muda o seu DNA, ela não muda as suas características. O DNA da igreja se encontra em Atos capítulo 2, de 42 a 47. É relação, é na mesa, Isso. na alegria, na adoração, no partir do pão. E o Espírito Santo enviava aqueles que iam se salvar. Não era campanha de 7 semanas, de 15 meses, para a igreja crescer, fazer técnica, visão isso, visão aquilo. Não estou criticando as visões. Cada um faz o que entende. Mas quando eu olho para as Escrituras, o Espírito é que envia. E a igreja ela tem a função de adorar, de ser uma comunidade que socorre o pobre, que socorre o próprio irmão, come junto, discute, olho no olho, vão se autodisciplinando, vão se autoajudando, são cooperadores. Isso é a igreja. Então, aliás, eu nem creio em igreja grande. Onde é que está a igreja grande de Jerusalém? É uma igreja. Onde está a igreja grande em Corinto? A igreja está na casa de Maria, a igreja está na casa de Filemão, a igreja está na casa de Aquila e Priscila. Quem é o anjo da igreja de Corinto? Então, eu gosto da palavra de Rony Chaves. Toda igreja é igreja grande. Existem famílias de um tamanho e famílias de outro. O que importa é que a igreja é uma família. Nós precisamos nos conhecer a dificuldade, conhecer as diferenças. E eu acho isso meio complicado nas mega igrejas, onde só um aparece num telão ou ali de longe e não vive a realidade do dia a dia, comendo o sal, ralando, como diz a palavra, afiando rosto com rosto. Muito bom. É isso aí. A comunhão no meio
esse individualismo tão violento, crescente, né? No meio desse multiculturalismo, né? O famoso multiculturalismo que tentou estabelecer um molde de controle para todas as nações, não pode. Nós, como igreja, somos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória do Pai. Esse é o Amém. propósito de Deus. E como é que a Amém. gente trabalha isso? Trabalha isso na família, né, em casa, pais e filhos, a reconciliação do coração dos pais com o coração dos filhos, né? Essa Exatamente. reconciliação, Malaquias 4, né? E Isso. esse preparador de caminho que está vendo o rei voltar e está anunciando a chegada do rei, está numa perspectiva de colheita na família, Exatamente. nas casas, nos grupos pequenos, com os necessitados, com os perdidos. Existem muitos perdidos ainda clamando, né, apóstolo? O mundo está clamando. Está clamando pelo verdadeiro evangelho, pela verdadeira palavra. As pessoas estão enfermas, estão desesperadas, estão desacreditadas, porque às vezes onde se busca, onde está se buscando, não se encontra. Vai encontrar ali disputa, desprezo, posição social. E a igreja é multi, porque ali encontra todos dentro da igreja, não importa se é um médico, se é um engenheiro, se é um trabalhador que trabalha braçal, se é um. Não, ali é um corpo, uma família. É como um pai e a mãe recebem os filhos de diversas qualificações. Não há essa distinção de maior e de menor. Os ofícios que existem na igreja não são ofícios hierárquicos, são ofícios de ajuda, especialistas que receberam dons para ajudar o outro a crescer e a desenvolver, conforme Efésios 4, de 11 a 16. Um povo habilitado, Para as né? Um boas povo obras. habilitado. É isso é que Deus está trabalhando agora, reunindo pessoas que estão se movendo pelo Espírito de Deus, de olho nas gerações. Então, pais, voltem para casa, olhem seus filhos, né? O coração dos filhos com o coração dos pais, esse legado juntos, né? Descobrindo o propósito, pegando a tocha. Então, ao invés de fazer críticas à igreja, ao invés de erroneamente assumir uma posição de juiz, né? De julgamento, de acusação, aliás, melhor dizendo. Julgar a gente tem que julgar, mas acusar, evitar isso, mas apontar a direção do Senhor, né? É como nós fizemos lá no final de semana. Se a família está curada, a igreja vai ser essa igreja inabalável, né? Aqui a nossa irmã Ela é Roberta psicóloga, está Roberta. colocando. Ela esteve conosco, né? Eu gostei. É, Obrigado, Roberta. Famílias curadas, igreja inabalável. Então, o nosso povo vai participando. Verdadeiramente, Hudson, eu creio que a igreja tem uma oportunidade, a Cristina Wegler tem uma oportunidade muito grande de apresentar a solução. Porque todos essas coisas que tem de estímulo, de algo que atinge somente a alma e a mente, ela não tem longa duração, ela não resolve, porque não vai no cerne da questão que é espiritual. Não que não seja importante todas as partes, tudo que for científico para ajudar, mas a questão do pecado só é resolvido na palavra de Deus, que vai examinar profundamente, como diz Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva, eficaz, é mais penetrante que espada de dois gumes e é apta para discernir os propósitos, divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Só a palavra que entra e arregaça tudo e bota o veneno para fora. agora mesmo nós estamos vendo escândalos estão acontecendo, problemas estão acontecendo, divisões estão acontecendo, mas é importante a gente lembrar que tem o joio e tem o trigo, né? E nessa estação do fim, eles vão estar juntos. E há uma necessidade de entender que o joio não será arrancado por nós. Quem arranca é o Senhor no seu tempo. E eu Exatamente. preciso discernir igrejas bíblicas, igrejas
que amam a palavra, igrejas que amam a oração, como você falou, buscar a presença, buscar o poder do Espírito, igrejas de homens e mulheres humildes, né? Como Jesus, como Paulo foi naquela condição lá de prisão, que ele estava em Roma, né? Escrevendo a carta às igrejas, mas preso numa condição de sofrimento, de angústia. Então, hoje, nós precisamos saber que é um privilégio para a gente, é um privilégio, uma honra para a gente estar tendo um momento como esse, desafiador, e poder demonstrar a fé verdadeira, né? Poder orar pelos justos, orar pelo corpo de Cristo, orar pelos líderes, clamar por eles, não apontar o dedo, mas se aproximar da palavra de encorajamento, chamar a Bíblia, chamar a obediência da palavra, todos aqueles que estiverem fora, essa obediência ela é muito importante, mas olhar a igreja como Deus olhar esse tempo do fim como Deus olha. Profetizamos isso, uma noiva de Cristo no Brasil que é madura para lidar com o que está acontecendo agora. Então, ao invés de alimentar as divisões, ao invés de discutir as coisas na internet, nós vamos orar, encorajar os líderes, encorajar uns aos outros, né? Como Paulo fez, né? Ele se colocou lá, lá que eu falo, o capítulo 2, né? Quando ele escreveu lá o capítulo 2, ele disse, olha, portanto, se é realmente precioso o ânimo que podemos obter em Cristo, se me transmite conforto a sincera afeição que vos tenho, se significa alguma coisa a comunhão espiritual que existe entre nós, através do Espírito Santo de Deus, assim como aquele afeto que se estabelece entre os crentes com a mesma fé, então que tudo isso que me faz tão feliz seja como que completado com a existência de relações aperfeiçoadas, amando uns aos outros num sentimento igualmente sincero. Gente, esse é o grande desafio, né, apóstolo? Manter esse amor. Eu creio que nós estamos precisando de um batismo de amor. Passamos muito tempo buscando o batismo com os dons, mas hoje um batismo com amor, de olhar diferente para a sociedade. A sociedade se transformou rapidamente, abruptamente e descambou. Acusar, já basta o diabo que acusa. Não quero dizer que nós devemos fazer vista grossa para o pecado, Não. mas separar o pecado do pecador, caminhar junto com o pecador até onde for possível, nunca aceitando o pecado, mas não abrindo mão do pecador, ao invés de fazer acepção, ao invés de criticar, apontar, mostrar o caminho do inferno, que ele já está caminhando, não quer nem ouvir isso, mas o amor de Cristo, ter a compaixão, como fez ali, socorrendo a prostituta, curando no sábado, comendo na casa lá de um caloteiro, de um estelionatário como Zaqueu, e escandalizou, pois ele veio buscar o perdido, não o salvo. Exatamente. Então, oramos que a igreja brasileira e o povo profético funcione em cima desse fundamento, né? Funcione em cima dessa carga. Agora, quero falar um pouquinho sobre o Brasil. Como é importante olhar para a nação, né? Falamos um pouco para a igreja e agora vamos falar sobre o Brasil. O Brasil carrega uma palavra dada, ou várias palavras dadas pelo Espírito de Deus. O Brasil carrega um propósito sobre si, né? No meio de tudo que estamos vendo na política, por exemplo, na economia, muitos profetas, homens e mulheres de Deus, correram para a área política como se a área política fosse aquela que vai definir as coisas. E eu creio que nós temos que nos arrepender desse caminho, nos arrepender também das divisões, nos arrepender das acusações e procurar com amor e humildade resolver as coisas. Então, por exemplo, essa questão específica de reconhecer que a solução não vem pela política. Deus vai usar os vocacionados da política,
mas a solução vem de um posicionamento da igreja, um posicionamento espiritual, onde ela exerce autoridade espiritual nas regiões, na nação, ela se levanta com essa voz de autoridade e que aponta o caminho da retidão, da justiça. Não é isso, apóstolo? Eu creio. Eu creio que nós temos que olhar e orar por todos os políticos, independente da ideologia, independente de qualquer coisa, mas não podemos nunca pensar que a política, um presidente, um governador, um prefeito ou prefeita, pode trazer benefícios à igreja. Aliás, isso seria ilegal e injusto, coisa que Deus não trabalha com ilegalidade. O Deus da justiça, do Tissidacá, é a justiça para o justo e para o injusto. A chuva vem para o bom e para o mal. Então, um governo ele precisa se propor a servir a todos, não os cristãos ou os evangélicos. Agora, a nossa dependência é do Rei dos Reis. Nós temos que depender do Espírito Santo de Deus, agir dentro dos limites que nós podemos agir. Se tiver que se negar Jesus, não negar, morrer pela fé, mas nunca buscar o apoio de político. Pode tentar ganhar o coração de um político, como temos muitos, mas não esperar as benesses do Estado para a igreja. Porque a partir do momento que nós vamos buscar o socorro do Estado para a igreja, nós anulamos o poder de Deus. Nós dizemos sem palavra, Deus não pode fazer, o governo X pode fazer. Isso é um absurdo. Exatamente. Na verdade, nós temos que nos arrepender de toda a idolatria nessa área, nos arrepender também de feitiçaria, todas as orações que foram contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas. Exatamente. Não é contra os representantes de ideias que a gente sabe que não são ideias de vida, são ideias mortais, que produzem morte. E nós precisamos e nos posicionamos, chamamos aqui os líderes para isso, arrependimento, não é? Na verdade, mais do que isso, nós precisamos de um choro e um lamento, porque muitas coisas têm sido destruídas na família, muitas coisas estão sendo destruídas nas nossas instituições, na vida da igreja. Nós precisamos chorar diante de Deus o nosso pecado. Sim. Temos que chorar o nosso desvio, a nossa frieza, superficialidade e injustiças. Então, oro e também profetizo sobre a igreja, sobre esse remanescente, que ele se posiciona na brecha. Ele assume esse lugar intercessório. Ele entra com um lamento diante de Deus. Não é isso, apóstolo? Eu creio. Eu creio, apóstolo Hudson, que se não houver um choro, um quebrantamento da igreja brasileira pelos pecados da soberba, do espírito de ganância, a falsa teologia da prosperidade, o abandono do social, o abandono da pureza, se aliançar hipocritamente com os poderosos dessa terra, nós não veremos um avivamento, porque até Israel, com seus pecados, o resgate vai ser, como diz Zacarias, vai haver o choro, vão chorar como quem chora pelo seu primogênito, vão reconhecer aquele que feriram, vão reconhecer o que foi feito. A solução é um clamor nacional. Eu penso que vai ser levantado mais cedo ou mais tarde um movimento na nação brasileira de um arrependimento nacional genuíno, não algo assim apoteótico para aparecer na mídia, não algo para destacar o ministério X ou Y, um povo no chão, no pó, chorando em arrependimento pela nação brasileira. Porque se há 40 anos atrás, mais ou menos, 91, um príncipe, um profeta da Inglaterra, Jim Smith, ele profetizou em Campinas, segundo Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Se isso funcionou há 40 anos atrás, quando nós tivemos aquele boom da igreja brasileira, vai funcionar agora, onde nós estamos vendo essa decadência, uma igreja, grosso modo falando, doente, uma igreja, parte da igreja doente. Verdade, verdade. Estamos agora, meus irmãos, nesse momento, chamando cada um que está aqui conosco nessa live. Isso começa por você, por mim, por nós. Tomemos essa posição até que do céu a gente seja revestido, né, dessa limpeza, essa purificação, né? Comece aí na sua família, comece na sua comunidade, na sua sala de oração, no seu grupo de oração, traga reparta esse peso. Deus espera que a gente volte a crer que há uma palavra sobre o Brasil e que Deus espera uma geração que vai cumprir essa palavra, que vai obedecer essa palavra. Muita gente já foi para missões, para as nações, está indo levar o trigo do evangelho do reino. Mas nós temos um grande mover ainda para acontecer. Muita coisa está acontecendo no Nordeste, né? Nós podemos nos lembrar do que Deus está fazendo no Nordeste do Brasil. Agora, lá no meio do sertão, há um mover de treinar jovens para ir para a Europa e da Europa para Israel, pensando na Europa, pensando em Israel. No passado vieram os judeus. A nossa história é uma história marcada por... nós somos essa nação, esse continente que é um ajuntamento de nações. Esse ajuntamento de nações que vieram do Velho Mundo, vieram do Oriente, e esse continente se tornou esse refúgio. Só que Deus planejou que essa mensagem que veio do Evangelho do Reino transformasse gerações e uma geração se levantasse de volta para levar de volta essas sementes de redenção aos povos que vieram buscar refúgio. Então, os africanos precisam, nós precisamos voltar aos africanos, nós precisamos voltar aos portugueses, aos espanhóis, nós precisamos voltar à Itália, nós precisamos voltar a Israel, nós precisamos voltar como nação celeiro que tem o evangelho do reino à China, né? É um desafio grande, né? Precisamos voltar ao Oriente como um todo, Japão. Tantas nações estão esperando isso, né? Lá, essas nações clamam pela semente que Deus deu aos brasileiros. Então, brasileiros, acordem, despertem, vamos trabalhar para cumprir a palavra sobre nós. Um celeiro do Evangelho do Reino para as nações, um celeiro da paternidade de Deus para as nações. Não só um celeiro espiritual, mas um celeiro natural. Vamos nos envolver com os negócios que levam comida para as nações. As nações precisam, o Israel está comprando comida do Brasil, a China está comprando comida do Brasil, está comprando muitas outras coisas. Muitas nações precisam do que nós temos. Então, não vamos entregar a nossa nação, vamos reivindicar essa nação, vamos trabalhar nela, mas vamos às outras nações, trabalhando aqui e nas nações para cumprir o propósito de Deus. Não é isso, apóstolo? Exatamente. Nós temos grandes produtos, nós estamos exportando muita coisa boa, mas a riqueza do Brasil é comida. Todo o Oriente, toda a Ásia, a China, a Ásia, Israel, Europa, compra nossa comida, compra nossas frutas, porque o Brasil é um continente multiétnico, porque tem de todas as nações, e agora, eu também já falamos até sobre isso, um milagre que nós estamos vendo na nossa geração, é que está acontecendo uma inversão dos polos. A Europa, a América do Norte, e evangelizou essa parte de baixo do meridiano, e agora nós estamos subindo, o povo está subindo, e essas nações estão precisando. O Rafael está lá na Suíça,
precisando, está lá se debatendo sozinho lá com o Igor, né, Rafael? E vendo a necessidade. A Europa está uma necessidade, a Inglaterra, hoje os Estados Unidos são campo missionário. Porque Exato. ali o evangelho ficou business, ficou negócio, ficou show, espetáculo. Eu estou falando grosso modo, isso não podemos generalizar, mas de uma maneira geral, a palavra genuína que veio, ela está sendo levada de volta. E há um desafio muito grande. E a promessa é que o Brasil seria celeiro de missionários e celeiro de comida. De comida, já estamos mandando para o mundo inteiro. Está indo para o mundo inteiro. Carne, frango, porco, até outro tipo de animal que nós não ingerimos. Vai, cavalo, a carne de cavalo vai para algumas nações, trigo, laranja, arroz, feijão, tudo, Brasil, vai mandando mesmo. Precisamos mandar o pão do céu também. Amém, amém. Olha, nas regiões do Brasil, por exemplo, nós temos Minas. Ali Deus levantou no passado um mover de adoração que influenciou o Brasil e influenciou o mundo. Então, esses poços têm que ser desentulhados, redimidos, resgatados. Deus colocou uma palavra sobre Minas, né? Deus deu a Minas também uma visão de missões para as nações. Deus tem ali grandes missões que se posicionaram, e a adoração e a oração, um movimento que uniu ali. Minas distribuiu muita coisa. Nós oramos e abençoamos o povo de Minas para chorar, clamar, gemer diante do Senhor pelo resgate desses postos antigos, pelos propósitos territoriais que estão lá, né? Esses dons redentivos, verdadeiramente dons redentivos, não é, apóstolo? Exatamente. Tem dois estados também, Goiânia, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também profetizamos, aquele poço entulhado. Rio de Janeiro, fontes de águas vivas, já pelo menos da década de final dos anos 80, já os movimentos de adoração. E ali me lembro do Clube 700, e que da igreja ali do McAllister, trouxe grande parte do avivamento, e o Rio explodiu com grandes ministérios, ministérios poderosos. Ali é um lugar também de poços que tem muitas águas. Goiânia, houve um momento que Goiânia, mais da metade era pessoal de Deus, povo de Deus, era igreja, você via em todos os lugares aquele fervor. É um poço também a cidade de Goiânia. E juntando com essa, Minas Gerais, como você disse, Paraná. Então, são muitos, norte e nordeste, com a vinda dos judeus, também a igreja congregacional, que veio também muito forte, missionária. Nós temos muita riqueza no Brasil que está encoberta, está debaixo de poeira, e tem que voltar à vida, levantar como os ossos secos e formar um grande exército poderoso para ativar missões a partir do Brasil. Não mais o Brasil como um campo missionário, mas a partir do Brasil. E o Paraná também, Ana Kelly, seu Paraná é muito abençoado também. Profetizamos. Profetizamos. E a nova geração vai trabalhar com a antiga geração. As gerações têm que ter pelo menos 3 gerações juntas. Nós precisamos, a nova geração, nós precisamos da nova geração, conexões, sabe? Conexões entre as gerações. Nós precisamos trabalhar juntos. Existem coisas que Deus deu à antiga geração e a nova geração não pode avançar sem a antiga. A construção dada, a cooperação, a reconciliação entre as gerações, ela é fundamental. Nós profetizamos o resgate dessa unidade nas gerações e as crianças sendo treinadas com essa visão, porque, por exemplo, o norte da África, no passado, a presença cristã era muito forte. Aí depois veio o Islã e tomou conta de tudo. Por quê? Porque falhou a reconciliação do coração dos pais com o coração dos filhos, e a mensagem, a tocha da salvação não foi passada de uma geração para outra. E nós profetizamos que o Brasil não vai cair nesse erro, vamos nos arrepender desse erro, vamos resgatar esse pecado aí, ter redenção e reconstruir essa comunhão entre as gerações. Amém.
A Flávia falando que o Piauí também tem fome de Deus. Tem sim, o Piauí também tem fome de Deus. Hudson, talvez o grande perigo é perdermos uma geração. Porque É quando verdade. isso que você colocou é porque foi perdida uma geração. Os guardiões, olha a turminha dos guardiões aí. Uma geração foi perdida. E isso é um perigo. Hoje o que nós estamos vendo, o Rafael está sofrendo isso e vendo isso na Europa. Eu estou até pensando em ainda conversar com mais calma com o Rafael. Por quê? Ali eles estão vendo todo esse levante dos jovens contra Israel, sem saber por quê, só por causa de notícias que escutam. Então, o que acontece? Quando uma geração não recebe a informação da antiga geração, ela se perde com aquilo que ela está vivendo. Por isso que o salmista fala, pede a Deus, eu já sou ancião, mas dai-me força para que eu possa falar à presente geração e à próxima geração as tuas grandezas. Se nós não transferirmos tudo que Deus entregou nas nossas mãos a essa geração faminta, o inimigo vai pegar. O inimigo, que eu chamo, é o engano, as ideologias. Este é o grande perigo. São Paulo também está vivendo algo sobre educação cristã muito violento, Olha, né? Aquinelo, que está aqui conosco, a educação cristã que trabalha exatamente isso, ensinando a reconciliação das gerações, fortalecendo o matrimônio, fortalecendo a família, fortalecendo as gerações para trabalhar junto. Nós temos pela frente agora uma grande revolução na educação. E o nosso olhar tem que ser a visão bíblica de mundo, onde nós caminhamos por fé e nós oramos e profetizamos que se levante uma nova geração de pais que vão trabalhar escolas para a educação cristã e que os pais cristãos não vão terceirizar a criação dos filhos, mas vão assumir esse cuidado com a família, né? Formar os filhos em casa, treinar os filhos em casa e investir numa educação cristã, colocando escolas cristãs, seus filhos em escolas cristãs, professores cristãos, com a visão bíblica de mundo. Não uma mistura, como nós temos visto muitas vezes, de humanismo, secularismo e desprezando completamente os absolutos de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus. Não, vamos trabalhar esse resgate isso com várias escolas cristãs sendo ativadas no território como um todo. Inclusive, lembramos agora do Sul, não é? Tudo que aconteceu no Sul, aquela devastação que aconteceu no Sul, nós não podemos olhar para o Sul e condenar o Sul, desprezar o Sul, acusar o Sul. Vamos olhar o Sul com os olhos de Deus. Vamos olhar o povo do Rio Grande, né, e também dos outros dois estados como um povo que necessita de ajuda. Levante oração pela igreja, levante oração dos líderes, libera a palavra profética, palavras de ressurreição. Liberamos palavras de ressurreição para a igreja do Rio Grande do Sul e para a igreja dos estados do sul do Brasil. E aquele propósito escondido de Deus ali flua, não é isso, apóstolo? Exatamente, exatamente. Eu acho que a educação ela é a base de tudo. Nós passamos 20 anos, na leitura que eu faço, já estamos há 20 anos ou mais, de uma ideologia que se infiltrou em toda a educação. E hoje nós temos, quem era criança há 20 anos atrás, hoje é um adulto, até pai de família, que veio com uma formação anticristã, antibíblica, e vem bem sustentado. Nós temos hoje que recuperar, já tentar recuperar, pelo poder de Deus, essas vidas, mas os filhos, os próximos que estão vindo, porque é através da educação. O primeiro alvo de toda ideologia é na educação. E nós não estamos com a ideologia, nós estamos com a pessoa. Cristianismo não é uma religião, é uma pessoa, é a verdade absoluta, como diz Nancy Pearcey. Cristo é a verdade absoluta. Nós não estamos com teoria, não com filosofia, mas com fé. Temos um desafio muito grande para reconquistar
cidades outrora assoladas, fortalezas que foram caindo por causa de um descuido de um povo que se empolgou com o evangelho crescendo e talvez tenhamos descuidado, só Deus sabe realmente como é que isso foi acontecer. É verdade, apóstolo. São Paulo, por exemplo, né? A igreja de São Paulo está sacudida. A igreja está muito mexida em São Paulo. Mas há algo que, não só São Paulo, mas vamos pensar em São Paulo e Rio como grandes distribuidores de cultura no Brasil, né? E a igreja precisa discernir as redes sociais. A igreja precisa saber, será que é realmente saudável expormos todo o culto à internet, como estamos fazendo? Será que tudo da vida da igreja precisa ser comunicado online o tempo todo? Nós precisamos de uma vida da igreja mais resguardada das redes, Exatamente. onde realmente Exatamente. Eu creio. a comunhão, Eu a creio. palavra vai trazer um lugar de proteção, sabe? Nós precisamos dessa proteção. É uma proteção, porque a igreja se expõe e dá armas. Às vezes ela está falando numa linguagem que um povo que conhece as escrituras, sabe o que está se falando, não vai se escandalizar. Uma pessoa que tem uma mente que não teve vida cristã, que não conhece as escrituras, ele vai fazer a leitura diferente. E isso traz escândalo, traz 1000 problemas. Você abordou algo muito importante. Eu creio que a igreja está se expondo. E quem se expõe demais mostra nudez. Exato. Essa que é o ditado antigo. Quem se expõe demais... E você trouxe algo que caberia até para uma nova live. Aliás, eu te desafio, o assunto não esgotou, de fazermos talvez uma bateria 2, porque não deu para completar, não. Concordo com você, já está aqui engatilhado. Vamos trabalhar outros temas e vamos chamar a igreja, vamos chamar o povo profético para esse posicionamento de olhar com a glória de Deus. Isso. Olhar o nosso país, olhar a igreja do nosso país, olhar com a glória de Deus. Amém. E esse olhar com a glória de Deus vai nos fazer ver como Deus vê. E Amém. Vai nos levar a gerar as soluções. Né? Então, nada de paralisia. Quebramos essa paralisia agora. Amém. Quebramos as palavras de morte. Toda arma forjada contra nós não prosperará. E chamamos palavras de vida e ressurreição sobre a noiva de Cristo. Chamamos palavras de vida sobre o Brasil. O Brasil é abençoado. O governo do Brasil será guiado pelo Espírito de Deus. Os brasileiros estão aprendendo a se relacionar com a política, estão aprendendo a se relacionar também com o trabalho, com a produção de propósito. Nós oramos e profetizamos, estabelecendo esse amadurecimento sobre a igreja e sobre a nação. Suas palavras finais, apóstolo. Não esquece, o povo está tudo pedindo aí o 2, viu? O povo está pedindo o 2 aí, viu? Amém, amém. Eu vou finalizar com dois versículos de Hebreus 10, o verso 23 e 24 de Hebreus 10. E apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado pelas palavras, apóstolo. Que o Espírito Eu que agradeço o privilégio de estar com você e com esse povo maravilhoso, ativo, participando aí. E você marcando essa segunda, eu tenho certeza que essa turma vai trazer um batalhão para a próxima. Amém. Desde já, gente, nós contamos com vocês. Vamos só fechar o dia e o horário, a gente vai divulgar aqui nas redes, aqui no Instagram. Amém? Sem Cecília. Amém, amém. Vamos continuar olhando
com o olhar de Deus para o nosso país, para a nossa nação, para a igreja da nação e para as nações da terra. Não se esqueça de orar por Israel, né? De orar pelo povo judeu, orar pela noiva do Senhor Israel e pelo avanço do evangelho em Israel, constantemente. Deus abençoe todos vocês, Amém. gente. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Orem por nós. Nós agradecemos também aqueles que já oram e pedimos a todos que orem por nós Ore para mesmo. continuarmos. Amém? Graças a Deus. Reanimou o coração. Recebe aí do carro. João, obrigado aí. O João nos encorajou muito para esse tempo aqui também. Obrigado, João. Obrigado, João. O João, foi ele que fez isso, né, Hudson? É, Ele alinhavou, não é, Hudson? Isso aí. Fez essa preparação aí com a Agnello. Isso, Aguinaldo. Muitos da igreja. Muito obrigado, queridos da Batista das Nações. Muito obrigado mesmo. E os que não são nossos. Isso, os amigos do Brasil de joelhos aí Isso. também. Os amigos ao redor, nas cidades, nas regiões do Brasil, os que oram, os profetas, apóstolos, mestres. Deus abençoe aqueles que estão ligados e aqueles que nós conhecemos, que têm relacionamento. Um abraço para vocês, uma noite especial. Né? Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Shalom, shalom.